Antes de passarmos a palavra, o reverendo Tchaikovsky, que vai trazer a mensagem. As crianças, já estão ali tendo um trabalho especial. Esse barulhinho aí é porque elas estão tendo a história da igreja contada também em uma linguagem adaptada à idade. E nós nos alegramos muito e parabenizamos todo o departamento infantil da igreja que tem feito esse trabalho maravilhoso, um trabalho completo, não só na escola dominical, como no culto à noite. As crianças têm toda a instrução, tem a reunião de oração com as crianças, tem um estudo bíblico com as crianças. Nossas crianças têm crescido muito graças a esses irmãos que na história da igreja de Lajinha, não podemos limitar apenas o hoje, mas na história da igreja de Lajinha ensinaram tanto as escrituras e também a amar o Senhor, a louvar o Senhor. Nesse momento nós vamos convidar aqueles irmãos que irão se tornar membros da nossa igreja, todos aqueles irmãos, para virem à frente. Vamos se posicionar aqui. Todos os irmãos são muitos, eu gostaria que você se dirigisse para cá. Vou pedir a ajuda aí do diácono Alfredo, para nos ajudar aqui com o batismo. Todos os irmãos podem vir à frente. Aqueles também que vão receber o batismo e a profissão de fé, fazer a pública profissão de fé, e aqueles também que vão batizar os seus filhos, todos podem vir à frente, para que possamos assim proceder o batismo. Os nossos irmãos que já foram batizados e farão apenas a profissão de fé são Marcos Pereira dos Reis, Sirlene Rodrigues de Oliveira, Tiago de Jesus, Marcos Vinícius Lopes, Igor Lopes Ubner. Aqueles irmãos que serão batizados e farão a pública profissão de fé: Claudineia, Marcos Aparecido Amorim. Vou pedir a esses irmãos para ficarem um pouquinho mais aqui perto de mim. Marcos Amorim, Claudineia, Natália Braga, Silvio, Juliana e Alexandre Américo Fonseca. Os demais irmãos, daqui a pouco nós vamos batizar os filhos, batizar as crianças, os filhos consagrando o Senhor pelo batismo, mas os irmãos que farão também a pública profissão de fé. As perguntas são as mesmas e eu quero perguntar para vocês, diante de Deus e dos irmãos. Eu queria convidar vocês para se colocarem de pé para esse momento. Eu pergunto: vocês creem em um único e verdadeiro Deus, distinto em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o qual do nada fez o céu e a terra e tudo que neles há, e os mantém governando todas as coisas, de modo que nada pode acontecer sem que seja da sua divina vontade? Creem? Vocês reconhecem que foram concebidos e nascidos em pecado, que por natureza são inteiramente incapazes de praticar o bem e inclinados para o mal, que têm muitas vezes o pecado
por pensamentos, palavras e obras, achando-se de tudo sinceramente arrependidos e pedem perdão a Deus? Sua fé se fundamenta unicamente no sacrifício consumado por Cristo Jesus e na eficácia contínua da sua intercessão no céu e nas promessas que Ele deixou nas Sagradas Escrituras? Vocês creem que o Senhor Jesus Cristo, sendo o eterno Filho de Deus, movido de compaixão pela desgraçada sorte de nossa raça, fez-se filho da Virgem Maria, verdadeiro homem pelo poder de Deus, para tornar-se o único Redentor e Salvador dos homens, que Ele cumpriu os preceitos da lei divina pela sua vida imaculada, e na hora da sua morte, deu uma satisfação completa pelos pecados do seu povo, que ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, em sinal de estar satisfeita a justiça divina, e que tendo subido ao céu, alcançou por sua intervenção a salvação dos que nele creem. Vocês também creem na necessidade de uma vida nova e santa para agradar ao Senhor, provar a sinceridade da fé que declaram, e prometem fazer toda a diligência para obedecer aos preceitos de Deus contidos nas Sagradas Escrituras, invocando sempre para este fim o auxílio do Espírito Santo, sem o qual não podem cumprir estes votos com fidelidade? E ainda, como membros dessa igreja, prometem submeter-se à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo? Sendo assim, irmãos, nós vamos proceder ao batismo com alegria. Quem está feliz aí pelo crescimento da igreja? Amém? Vocês prometem acolher esses irmãos, orarem por eles, apoiá-los em tudo? Prometem? Estendam as mãos. Nós vamos estar pedindo a Deus que abençoe esses queridos. Querido Deus, eu te agradeço por cada um dos irmãos, por cada um que está fazendo a sua pública profissão de fé hoje, pelo Marcos Pereira dos Reis, pela Sirlene Rodrigues de Oliveira, pelo Tiago de Jesus, pelo Marcos Vinícius Lopes, o Igor Lopes Zubner, por todos esses irmãos que estão professando a sua fé diante dos homens também, mas principalmente diante do Senhor. Nós, ó Deus, agradecemos e os recebemos, ó Deus, como membros desta igreja. Que eles sejam animados, ó Deus, eles têm todos os direitos e assumiram aqui as responsabilidades de fazer parte desse corpo, do corpo dos que creem. E nós agradecemos também pela vida da Claudinéia, do Marcos, da Natália, do Silvio, da Juliana e do Alexandre, que agora, Deus, são consagrados ao Senhor por meio do batismo. E, ó Deus, nós agradecemos com alegria pelo crescimento do teu povo, em nome de Jesus. Agora, Alexandre, eu, como servo do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você toma uma bênção. Juliana, eu, como servo do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você toma uma bênção. Claudinéia, eu, como servo do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você toma uma bênção. Natália, eu, como servo do Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você toma uma bênção. Marcos, eu, como servo do Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você toma uma bênção. Silvio, eu, como servo do Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você toma uma bênção. Senhor, abençoe esses teus filhos. Segure-os, ó Deus, em tuas poderosas mãos. Que eles jamais, ó Deus, se desviem dos caminhos do Senhor. Que eles corram sempre para ti. Que sejam, Deus, cada dia teu. Que sintam a tua proteção e a tua bênção. Ó Deus, e que eles sejam amparados, ó Deus. E que nessa igreja eles encontrem, ó Deus,
abrigo, encontrem, ó Deus, morada, encontrem, Senhor, uma família que possa apoiá-los, ampará-los e andar com eles, ó Deus. Esse é o nosso pedido, ó Deus, que o amor do Senhor transborde em cada coração, e que assim, ó Deus, eles transmitam também essa graça que receberam e professaram a outras pessoas, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Vou pedir os irmãos que professaram a fé, com exceção daqueles que vão também batizar os seus filhos, o Alexandre, pode ficar ali perto do Luan. Cadê o Luan? E nós vamos batizar, proceder o batismo das crianças. Mas primeiro eu preciso fazer, as perguntas aqui aos pais que vão batizar os seus filhos. Então eu pergunto: vocês, pais dessas crianças, permanecerão fiéis ao pacto da graça, como é oferecido a vocês e a seus filhos? Uma vez que nós cremos, esse pacto é também para os nossos filhos. Permanecerão? Consagrarão essas crianças ao Senhor, para que ela receba a adoção como filha de Deus Pai, recebam a adoção como filho de Deus Pai, o perdão de seus pecados pelo sangue de Cristo e a regeneração do seu coração pelo poder do Espírito Santo? Confiado nas grandes promessas de Deus, prometem criá-la na disciplina, na correção do Senhor, servir-lhe de exemplos cristãos, orar por ela e com ela ensinar-lhe a ler a palavra de Deus, instruí-la desde os seus primeiros anos na natureza do pacto, sob cujo amparo está, fazer tudo quanto puderem para trazê-la ao conhecimento e à fé em Cristo Jesus, seu Salvador? Prometem? Então, esta é a água e é o símbolo do que vocês prometeram no interior. Eu tenho certeza que Deus é fiel em todas as suas promessas, e se vocês cumprirem, Deus também honrará. E as crianças que aqui estão, ainda quando crescerem, não se desviarão desse caminho. Nós vamos proceder então ao batismo. Vamos orar antes por cada criança. Querido Deus, nós consagramos esses pequeninos ao Senhor. Consagramos, ó Deus, o João. Consagramos, Senhor, a Júlia, o Eric, Senhor. Consagramos, ó Deus, a Isabela. Ó Deus, consagramos o João ao Senhor, ó Deus. Consagramos a Alice, o Luan, ó Deus, Ana Vitória. Consagramos, ó Deus, o Benício, ó Deus, e também o Davi ao Senhor. Consagramos, ó Deus, o Murilo, ó Deus. Consagramos essas crianças, ó Deus, ao Senhor Jesus. Elas são tuas, ó Deus, filhos da promessa. Os pais creem, estão em aliança com o Senhor. O Senhor tem uma aliança com eles e também tem com os seus filhos. Ó Deus, a tua palavra diz que por esse motivo os nossos filhos são santos. Por essa aliança do Senhor, os nossos filhos são santos. E ó Deus, os pais prometeram aqui criá-los no caminho, ó Deus, na admoestação, na disciplina, orar por eles e mantê-los, ó Deus, dentro desse ambiente pactual. E eu tenho certeza, ó Deus, que o Senhor cumprirá todas as suas promessas. E assim, ó Deus, nós queremos, através do batismo, entregar essas crianças ao Senhor, e que sejam tuas, ó Deus, todos os dias. Nós fazemos isso em nome de Jesus. E agora, João, eu, como servo do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja tu uma bênção. Júlia, eu, como servo do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja tu uma bênção. Eric, eu, como servo do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja tu uma bênção. Isabela,
Eu, como servo do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sê tu uma bênção. João, eu, como servo do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sê tu uma bênção. Alice, eu, como servo do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sê tu uma bênção. Luan, eu, como servo do Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sê tu uma bênção. Davi, eu, como servo do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Benício, eu, como servo do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ana Vitória, eu, como servo do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sê tu uma bênção. Maitê, acabei esquecendo de orar. Querido Deus, também a Maitê nós entregamos nas suas mãos. Ela é tua. Tem uma aliança com o Senhor. Que ela seja cheia do teu Espírito, ó Deus, sempre. Ó Deus, nós consagramos essa criança ao Senhor. Ela seja tua sempre. Maitê, eu, como servo do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sê tu uma bênção. Murilo, eu, como servo do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sê tu uma bênção. Querido Deus, essas crianças são as nossas joias mais preciosas, herança do Senhor que o Senhor deu a esses pais. Que eles lembrem disso, da responsabilidade que tem para com essas crianças. Nós cuidamos bem dos nossos bens preciosos, e este é o fruto que o Senhor dá, Deus. O fruto que a tua palavra chama de galardão são os nossos filhos. E que estes pais tenham compromisso, ó Deus, de criar essas crianças no caminho do Senhor, nesse pacto que existe no coração deles, no perdão que eles já receberam de Cristo. E que essas crianças cresçam, ó Deus, em graça, em conhecimento e para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por tudo o que aconteceu. Recebemos esses irmãos de braços abertos, em nome do Senhor da igreja, o Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Deus abençoe. Depois nós poderemos dar um abraço aí em todos os queridos, membros maiores e membros menores da Igreja Presbiteriana de Varginha. Que alegria, irmãos. Não esqueci de batizar ninguém não, né? Então, tá bom. Neste momento nós vamos passar a palavra para o reverendo Tchaikovsky, meu amigo, querido irmão. O Tchai nós